Olá, pessoal! Hora então de darmos sequência aos nossos estudos sobre tempos verbais. E o tempo que eu vou apresentar para vocês nesta videoaula é esse que está aparecendo aí na tela, o Present Perfect, ou presente perfeito, que é uma outra maneira de falar sobre um evento passado, tá bem? Então vamos lá. Bom, o Present Perfect, embora ele tenha presente no seu nome, ele serve também para se referir a fatos ocorridos no passado, assim como foi o Past Simple que nós acabamos de estudar. Tá? Esta sentença que está colocada aqui na tela é para expressar e depois eu vou utilizar ela nos próximos exemplos, então já pré-acostumando. I have lost my keys. O que tem de diferente nela? Eu vou traduzir esse have lost como perdi. Se vocês perceberem a tradução literal aqui, o have é o ter e o lost é perdido. Mas eu não posso traduzir ela como eu tenho perdido as minhas chaves, porque não faz sentido. A tradução que nós utilizamos para o português é essa aqui. Eu perdi as minhas chaves. Então, nos próximos slides, vocês vão entender por que isso acontece, por que apareceu aqui o verbo ter e qual é a forma que nós vamos... Qual é o nome dessa forma aqui, o lost, perdido. Né? Então, vamos lá. Bom, se serve para falar de passado, então o que ele tem de diferente? Né? Nós já estudamos um tempo verbal que se presta para isso. O que ele vai ter de diferente do simple past? O present perfect, ele vai se referir a um fato passado, mas este fato passado ainda tem uma relevância ou os seus efeitos, os efeitos desse fato, ainda estão sendo sentidos no presente, agora, neste momento que eu estou falando com vocês. Tá? Esse passado que eu descrevo utilizando esse tempo verbal, ele também é indefinido, ou seja, eu jamais vou utilizar referência a tempo. Eu estou falando com vocês agora, estou contando um fato que ainda tem efeito agora, e em nenhum momento vocês vão poder entender quando este fato aconteceu. A única referência que eu tenho aqui já passou, mas eu não posso responder com exatidão quando que o fato aconteceu. Eu vou voltar no exemplo da chave para vocês entenderem, tá? Então aqui está. A sentença é aquela que eu tinha colocado no primeiro slide, I have lost my keys, que eu vou traduzir como eu perdi as minhas chaves. Imagine o tempo, é como se essa linha fosse a linha do tempo, tá? É o tempo transcorrendo, nós estamos conversando aqui, o tempo está andando. Eu estou falando com vocês agora, neste momento. Eu estou contando que eu perdi as minhas chaves. E aí vocês perguntam, mas quando foi que eu perdi essa chave? Apenas analisando a sentença é impossível responder, porque se trata de um passado indefinido, utilizando o present perfect, e o mais importante que eu falei antes, que ele tem esse nome de presente, é porque agora, no momento que eu estou falando com vocês, o fato já aconteceu, mas nesse momento que eu estou falando, eu estou sentindo os efeitos dessa perda, ou seja, eu ainda não encontrei a minha chave. Eu preciso dela para abrir uma porta qualquer, pode ser a porta da casa, a porta do carro, e eu não tenho essa chave em mãos. Por isso que agora, no momento, eu estou sentindo esse efeito do fato de eu ter perdido a chave em alguns momentos antes deste que eu estou falando. Posso ter perdido essa chave há 10 minutos, há 15 minutos, há 1 hora, eu não sei. O importante aqui não é contar o quando. O importante é contar o que aconteceu e também é importante levar em conta que esse acontecimento está tendo seus efeitos sentidos agora. É um pouquinho complicado, mas eu acredito que à medida que eu for explicando que vocês vão entendendo. Eu uso esse exemplo da chave sempre porque ele mostra um efeito prático, mas nem sempre todos os fatos vão ter efeitos práticos no presente. É só para vocês entenderem essa relação. Ele tem o nome de presente perfeito porque agora, no momento que eu estou falando, algum efeito ainda está sendo sentido. Essa é a principal explicação para a utilização desse tempo verbal. Bom, o que mais? Vamos fazer uma comparação, então, já que eu estou falando de passado e o tempo não é mais o simple past, o passado simples, vamos comparar um com o outro, então, ver quais são as diferenças. Então, eu já apresentei para vocês, né, o present perfect, I have lost my keys. Agora eu estou falando a respeito de uma perda que aconteceu há algum tempo atrás, mas eu não sei quando, mas nesse momento que eu estou falando, eu ainda estou sem a chave. Se eu construísse a mesma sentença utilizando o passado simples e colocando um marcador de tempo, um advérbio de tempo aqui que eu coloquei o yesterday. Vamos traduzir essa frase aqui. I lost my keys yesterday. Ou seja, eu perdi as minhas chaves ontem. Eu estou falando de um passado acabado. Vocês lembram lá quando nós estudamos o past simple, o simple past, que era um tempo utilizado para falar de fatos acontecidos e acabados em um momento anterior a esse que eu estou falando. Ou seja, agora eu estou contando para vocês um fato que aconteceu ontem. Ontem eu perdi as minhas chaves. Ontem eu tive esse problema. Possivelmente eu já resolvi e agora que eu estou contando eu não tenho mais. Eu não tenho mais esse problema agora. Ou seja, o efeito da perda da chave ontem já não acontece mais agora no momento que eu estou falando. Lembrando que eu estou dando um exemplo prático com a perda de uma chave, mas nem sempre isso vai ser tão óbvio assim. É só para vocês entenderem a diferença então de um tempo para o outro. Nas duas situações, eu expresso fatos passados.
Só que a forma de expressar a gramática dessas sentenças é diferente porque as situações que elas expressam são diferentes. A primeira aqui do present perfect, como eu já falei várias vezes aqui, serve para expressar um fato que eu sinto os efeitos agora, e por isso tem o present no nome, e a outra não, tá bem? Bom, eu vou colocar outros exemplos aqui logo adiante para vocês, mais ou menos irem encaixando essa explicação para vocês entenderem do que nós estamos falando. Mas o importante, voltando aqui, é lembrar que quando vocês encontrarem uma sentença dessas, nem sempre a tradução literal vai ser possível. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Por isso que eu tenho que pensar que eu nunca vou dizer assim, ó, perdi minha chave e chegar a dizer para vocês, eu tenho perdido minhas chaves. Se eu traduzir literalmente, não vai fazer sentido uma frase como essa. Eu tenho perdido minhas chaves, não faz efeito, né? Não cumpre a sua função de comunicar. Bom, com relação à forma, então, como é que eu construo essas sentenças do present perfect? Como é que elas vão ser construídas? O present perfect vai ser formado por um verbo auxiliar, o have ou has, e pelo verbo principal na sua forma do particípio passado. Já vamos guardando esses nomes aí. Mas aí vocês vão se perguntar, afinal de contas, o que é particípio passado, professor? Bom, o particípio passado, ele é uma forma verbal que corresponde no português, a tradução, embora nós não vamos utilizar, corresponde ao português aos verbos terminando em ado e ido, como, por exemplo, cantado, corrido, caminhado, dormido, etc. Então, se fosse pegar a forma pura e simples, no português seria isso, tá? Só que eu não vou traduzir dessa forma, só lembrando, só para vocês entenderem do que nós estamos falando aqui, tá? Nós temos que lembrar, então, já que nós estamos falando de um particípio passado, que existem dois tipos de verbos em inglês, que nós já vimos também, os verbos regulares e os verbos irregulares. Quando eu estava estudando passado, eu precisava dar conta desses dois, e agora, de novo, eu vou ter que dar conta e lembrar qual é um conceito e qual é o outro. Então, o verbo regular, se vocês lembrarem, é aquele que nós vamos ter as regrinhas do ED, né? Ele recebe um ED na sua forma base, tanto para o passado quanto para o particípio. Então, tudo aquilo que vocês já estudaram a respeito da regrinha do ED para formar sentenças no past simple, no passado simples, vai continuar valendo agora, porque o particípio passado tem a mesma formação. Não tem diferença aqui. Vamos pegar a primeira linha, o verbo trabalhar, work, na sua forma passada, worked, com ED, e na forma particípio também, worked. O que vai diferenciar um do outro, vocês é o que eu sempre falo quando nós estamos fazendo uma leitura e interpretação textual. Vai depender do contexto, vai depender da construção, a própria forma como uma frase aqui no presente perfeito vai estar construída, vocês já vão perceber que trata-se de um particípio e não de uma forma passada. Tá? Então, verbos regulares seguem a mesma lógica da regrinha do ED. O que acontece com os irregulares? Os verbos irregulares, nós vamos precisar da tabela dos verbos novamente, só que agora nós vamos nos focar na terceira coluna e não na segunda. Então, se vocês lembram, nós estudamos já o uso desta segunda coluninha aqui, daqueles verbos que não seguem regra. Eu tinha que buscar como era a forma dele passada dentro da tabela, utilizando a segunda coluna. Agora, o que está em jogo é a terceira coluninha da tabela de verbos. Por que a gente tem que prestar atenção? Porque, diferentemente da regra do ED, que a coluna do passado e do passado particípio era a mesma, aqui não vai valer essa lógica. Lembrem-se que nós estamos falando de verbos irregulares, que, portanto, não seguem regra, são palavras aleatórias. Observem esse primeiro exemplo aqui do verbo ir, go. A forma passada dele é uma palavra totalmente diferente, went, e a forma do particípio já não é mais a mesma forma do passado, é o gone. Então, mais uma vez, nós vamos ter que trabalhar com a nossa tabelinha de verbos, só que agora fazendo a consulta na terceira coluna e não mais na segunda, como nós fizemos para formar sentenças no passado simples. Bom, relembrando então, esse present perfect vai ser formado por um verbo auxiliar e pelo verbo principal na sua forma particípio passado. Como eu expliquei o particípio passado, vamos falar um pouquinho então do verbo auxiliar, né? Vocês já viram aí, o verbo auxiliar vai ser o verbo ter, né? Have ou has, tá? Detalhe que nós vamos ter que lembrar agora, e que tem um pouco de diferença na formação de tempo verbal aqui. Sempre o verbo auxiliar vai aparecer. Se vocês lembrarem nos estudos do presente simples que apareceu o do, e do passado simples que aparecia o did, que era a forma passada do do, ele só aparecia, essa figura do verbo auxiliar, só aparecia na construção da forma negativa e da forma interrogativa. Agora isso não acontece, ele vai aparecer sempre. Então, toda vez que eu precisar de um presente perfeito, seja para falar, para afirmar, seja para negar, seja para perguntar, o verbo auxiliar vai estar sempre presente. E o eleito da vez aqui é o verbo ter, tá? Por que eu coloquei duas formas ali, o have ou has, tá? Porque ele vem conjugado.
Ele vem conjugado e vem conjugado na sua forma presente porque eu estou tratando de presente perfeito. Vocês lembram que a função de um verbo auxiliar é chamar para si toda e qualquer responsabilidade de conjugação. Então, eu sei que eu vou estar falando do presente perfeito porque o verbo auxiliar vai estar no presente, tá? Se fosse o passado perfeito, que é um tempo verbal que nós não estamos discutindo agora, esse verbo have ou has estaria no seu passado. Mas isso não vem ao caso, só aguardem essa estrutura. Sempre vai aparecer nas formulações o have ou o has. Tá? Se vocês não lembram por que has é a conjugação da terceira pessoa. Vou botar aqui uns exemplinhos para vocês lembrarem. Primeiro deixa eu só falar da formação, depois eu mostro os exemplinhos com a terceira pessoa. Então, tá aí a nossa frase, I have lost my keys. E vocês podem perceber aqui o verbo auxiliar conjugado, porque o sujeito é eu, I have, you have, he has. Tá? I have, e o verbo perder na sua forma particípio, que é o lost. Lose, lost, lost. I have lost my keys. Então, se fosse fazer a tradução literal, eu tenho perdido minhas chaves, mas eu não estou falando de tradução literal aqui. Você tem que entender que este bloco, então, esse I have lost, vai ser traduzido da mesma maneira como se fosse um passado simples, eu perdi, embora o tempo verbal não seja passado simples, tá? Bom, exemplos então que eu tinha falado para vocês, eu coloquei esses exemplos para vocês perceberem a lógica aqui do have ou has, que é comum fazer confusão aqui, porque agora nós estamos tratando de conceitos aí de conjugações, né? Então vocês têm que lembrar que o verbo auxiliar, o ter, tem esta conjugação aqui, vai variar conforme as pessoas. E quando for uma terceira pessoa do singular, se vocês lembrarem lá nos estudos do presente simples, né? As conjugações acontecem sempre na terceira pessoa. Tinha todas aquelas regras do S, aquelas regras com Y, e tinha a exceção que era o verbo ter. O verbo ter, quando eu estou tratando de uma terceira pessoa do singular, ele vai ter essa forma aqui que é o has. Então, só por isso, have ou has vai aparecer sempre e vai variar entre have ou has dependendo da pessoa. Aqui, Susan, ela. Mark, ele. Vamos aos exemplos, então. I have seen this movie. Exemplinhos diferentes da chave, tá? Só para vocês entenderem. A chave é para vocês perceberem que o efeito no presente da perda da chave é não abrir a porta. Mas aqui vai ter outras. A gente não precisa discutir sempre nesses termos. I have seen this movie, por exemplo, eu vi este filme, significa que agora, no momento, talvez vocês me convidaram para ver um filme, e eu não preciso ver, porque o efeito no presente é que eu já vi este filme. Eu já vi, não preciso ver de novo. Então, só para vocês entenderem essa lógica, tá? Da ligação com o presente. Se eu falo, I have seen this movie, quer dizer que eu já vi ele. Eu posso falar a respeito, eu posso dar uma opinião, eu não preciso ver de novo. Esse é o efeito do presente. Exemplo 2 aqui, Susan has been to Italy. A Susan esteve na Itália. Qual é o efeito no presente? Ela já passou por essa experiência, ela pode contar como é, ela tem experiência na Itália. Agora, no momento, nós estamos falando sobre a Itália, ela, eu posso falar porque eu já estive lá. Tá? Outro exemplo, Mark has gone out. O Mark saiu. Qual é o efeito do presente? É que nós estamos conversando e o Mark não está aqui. Né? Ele foi. Mark has gone out. Ele saiu. Agora que nós estamos falando sobre ele, neste momento ele não está aqui. You have forgotten your books. Você esqueceu os seus livros. Qual é o efeito do presente? Talvez você esteja precisando do livro agora para estudar e não tem ele nas mãos. Tá? Sempre faça a relação do que está sendo falado, do fato acontecido e o efeito que está sendo, do efeito sentido agora. Último exemplinho aqui. We have worked a lot. Nós trabalhamos muito. Qual é o efeito do presente? Talvez eu esteja cansado, eu queira parar de trabalhar, seja uma situação agora, estou muito cansado. I have worked a lot. Então, essa que é a situação, tá, pessoal? Então, para fugir um pouquinho apenas do exemplo da chave e para vocês entenderem essa dinâmica, né? Por isso, é o que explica o nome presente, presente perfeito. Estou falando de passado, mas o que tem a ver com o presente é que, neste momento, algum efeito está sendo sentido. Tá bem? Vamos adiante. Como é que fica, então, a forma negativa e a forma interrogativa? Já que eu estou utilizando aqui o verbo auxiliar aparece em tudo, né? Apareceu na forma afirmativa já, como é que vai ficar negativa e interrogativa? Vai valer o mesmo princípio, tá? O mesmo princípio que nós estudamos até agora, tá? É o verbo auxiliar que vai entrar em jogo aqui sempre. Então, para formar a negativa, nós vimos lá no presente do do e do did, do para presente, did para passado, vai continuar acontecendo as transformações aqui com o verbo auxiliar, só que dessa vez é o have ou has, tá? Vamos explorar um pouquinho a forma negativa, então. A palavra not, que entra numa sentença negativa, né? Ela vai se juntar ao verbo auxiliar. Tá? Assim como acontecia com do e com did. Percebam a formação aqui. Ó. I have not seen this film. Ou seja, eu não vi este filme. Tá? Eu estou falando para vocês agora que eu não vi, ou seja, o efeito vocês estão conversando sobre agora e eu não tenho condições de falar porque eu não vi ainda. Né? Então, nós temos ali o verbo auxiliar, o have, no caso, né? Have ou has, mas aqui é have porque é I.
e o not, o verbo principal, e o not aparecendo ali junto com o have. Tá? A sequência é o verbo auxiliar, o not e o principal no particípio. Um detalhezinho a respeito dessa forma negativa, tá? Sempre que eu estou tratando com verbos auxiliares, no momento do discurso, acontecem as abreviações, os short forms, né? Então, é possível encurtar essa forma do verbo auxiliar com a palavra não. Pode ser que vocês encontrem uma construção desta maneira aqui, ó. I haven't seen this film. Então, eu tenho duas palavras ali. O have, só que ele apareceu contraído com o not, tá? Então, se vocês encontraram haven't, hasn't, essas formas contraídas, significa que eu tenho um auxiliar junto com a negativa, tá? É bem comum, inclusive, vocês encontrarem, se depararem com essa forma aqui, principalmente na fala. A fala que é mais rápida, mais informal, vocês vão encontrar muito essas construções abreviadas ou construções, formas contraídas aí. Bom, como é que fica a pergunta, então, a interrogativa? Lembro, vale, mais uma vez, o princípio de uso de um verbo auxiliar, que diz que o verbo auxiliar é sempre colocado à frente do sujeito. Nós perguntávamos, do you have, did you, did you, agora vai ser have you, has he. Vamos a um exemplo, então. Have you seen this film? Então, eu estou perguntando, você viu esse filme? Eu quero saber agora, no presente, o efeito é para agora, mas eu não estou afirmando, estou perguntando para você, você já viu esse filme? Have you? Então, eu tenho ali o verbo auxiliar na frente do sujeito. É o mesmo princípio aquele de uso dos verbos auxiliares que nós já vimos várias vezes aqui no estudo de outros tempos. Então, quando eu estou formulando uma pergunta, o verbo auxiliar se posiciona na frente do sujeito. Tá bem, pessoal? Eu acredito que esse aqui seja o último slide. Exato, então eu vou encerrar por aqui o vídeo para não ficar muito extenso. Então, a partir de agora, nós vamos partir para a prática com exercícios, dando conta desta situação aqui. Tá bem? Então, vou encerrar por aqui. Tchau, tchau.